tema dessa mensagem, meus irmãos, é esse: fugindo quando necessário. Os irmãos podem dizer? Fugindo quando necessário. Foi lido em Gênesis capítulo 39, foi lido do versículo 1, na leitura oficial do culto, até o versículo 12. Mas eu quero ler com vocês, nesse momento, apenas o versículo de número 12. Amém? Amém. E ela lhe pegou pelo seu vestido, com manto, com túnica, como você queira, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou seu manto, seu vestido, sua túnica na mão dela e fugiu e saiu para fora. Eu sei que essa história, irmãos, é bem conhecida dos irmãos, a história de José, o filho de Jacó. E com base nesse tema, irei estar ministrando a palavra de Deus, confiando que o Espírito Santo me ajude, guie minha vida, me dê inspiração, que o povo de Deus seja edificado e o nome do Senhor glorificado nesse lugar. Meus irmãos, José foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas. Os ismaelitas vendem José para Potifar, o capitão da guarda do Egito, da guarda de Faraó, da guarda do Egito. Mas é interessante que esse jovem, ele não se vende. O maior perigo, irmãos, não é ser vendido pelos irmãos, não é ser vendido pelos estranhos. O maior perigo é quando alguém se vende. José estava distante do seu pai, do seu povo, da sua nação, estava em uma terra estranha e a sua liberdade foi privada. De livre, agora escravo, mas ele não se vende. E ele aprende o princípio de fugir quando necessário. Eu sei que tem gente que está fugindo daquilo que não deveria fugir. Exemplo, tem gente que decide fugir de Deus, decide fugir do seu chamado. Então não é necessário, pelo contrário, é um delírio, é uma loucura quando alguém decide fugir de Deus, fugir do chamado de Deus à sua vida. Você precisa aprender esse princípio, que você deve fugir quando necessário. Eu sei que esse princípio foi muito importante na vida de José e livrou a alma dele de muita angústia, de muita perturbação. E esse princípio, irmãos, conservou a promessa de Deus que havia sobre ele. Porque imagina se José não fugisse. Se José não fugisse da mulher, do seu patrão, do seu chefe, do seu senhor, com S minúsculo, daquele que tinha autoridade sobre ele na questão terrena. Se ele não fugisse, qual a história que você ouviria sobre José? Qual a história que eu ouviria sobre José? Porque apenas ter promessa de Deus não significa que elas vão cumprir. Serão cumpridas se você aprender esse princípio.
de fugir quando necessário. Claro que esse princípio não é único para que as promessas de Deus se cumpram, mas como o tema da pregação é esse, eu vou me apegar mais a esse tema e está falando sobre isso. Porque a promessa de Deus, a Bíblia diz que é condicional. Há uma condição. Então José, ele percebe, ele entende que naquele dia, naquele momento, o que era necessário fazer era fugir. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que durante dias, cada dia, a mulher de Potifar chegava para José e dizia: José, deita-te comigo. Na linguagem mais clara, tenha relação sexual comigo. E José disse: não, eu não posso fazer isso. O meu patrão, o meu chefe, o Potifar, ele tem me honrado, ele tem depositado a confiança dele em mim. Tudo que há nessa casa, tudo que há no campo, ele me tem confiado. Não há ninguém nessa casa que seja maior do que eu. Não há ninguém nessa casa que tenha mais autoridade do que eu. Apenas uma coisa ele me vedou. E ele disse: na minha mulher, José, você não pode tocar. Eu estou te colocando para administrar minha casa, o meu campo, todos os meus bens, a minha fortuna, as minhas pedras preciosas, tudo que é meu, tudo que é da minha família, está nas tuas mãos, menos esta mulher, porque ela é minha esposa. E José termina dizendo: como eu pecaria contra Deus? Irmãos, ela insiste, cada dia. Esse princípio foi muito importante na vida desse servo de Deus. Mas existem coisas na vida, irmãos, no sentido de fugir quando necessário, nós temos que fugir mesmo. Porque se José não tivesse fugido, ele teria cometido adultério. Porque a mulher tinha pegado, segurado com muita força, e um desejo dominante que estava nela de se deitar com José. E ele percebeu: só tem uma forma de eu escapar desse adultério, só tem uma forma de eu não pecar contra o meu chefe, contra o meu Deus, é fugindo. E ele foge. E a mulher ficou com o seu manto em suas mãos, a sua veste ou o seu vestido, a sua túnica, como você queira. Só, irmãos, que isso aconteceu durante dias. Cada dia a mulher chegava. José, talvez por imaturidade, ou por ter medo que a mulher criasse uma calúnia, porque na primeira vez José deveria ter repreendido aquela mulher, colocado ela no lugar dela, dito para ela: olha, para com isso, eu temo a Deus, eu respeito seu marido, ele tem me honrado muito nessa casa, então acaba com isso. Se a senhora continuar, vou ter que comunicar ao seu esposo. E ele não faz. E a mulher insiste, e a mulher insiste. Cada dia ela dizia. Eu me lembro de um irmão, que uma jovem da rua dele, sempre quando ele passava, ela dava psil, dizia que ele era bonito. Se eu tivesse sorte, E esse jovem, ele foi muito ousado e fez o que é certo. Ele chegou para a moça e disse para ela: moça, deixe de ser ridícula. Eu vou ter que expulsar esse espírito de prostituição que há na tua vida. E irmãos, e ele colocou a moça no lugar dela. E nunca mais aquela moça o assediou, deu psil, ou falou algo para que aquele irmão perdesse o seu caráter e o seu temor a Deus.
como eu disse que eu necessito que Deus me ajude para pregar, e o meu foco é esse, é sobre o tema, fugindo quando necessário. Mas eu sei que Deus vai ministrando ao meu coração algumas coisas para que a gente aprenda. Você que está sendo tentado no teu trabalho, na tua escola, no teu bairro, por uma vizinha ou vizinho, você tem que tomar logo essa atitude. Você tem que repreender logo e dizer, ó, para com isso. Eu me lembro de outro irmão, ele trabalhava como vendedor, e a empresa enviava a equipe, né? A equipe tinha homens e mulheres, eles iam na Kombi, às vezes iam de carro, dividia a equipe, e uma das moças do trabalho disse para as amigas e uns colegas, e disse, ó, eu vou derrubar esse crente, esse irmãozinho, ó, ele vai cair comigo, você vai ver, ele vai pecar comigo. E ela insistiu, alguém da equipe chegou para o irmão e disse, irmão, aconteceu assim, assim, assim. E aí o irmão foi saber se realmente era verdade, e ela disse, é verdade. E ele disse, cria vergonha na tua cara, te liberta. E ele deu mesmo uma lição de moral na moça, e nunca mais. Porque, irmãos, tem gente que fica brincando com algo que é muito perigoso. É muito perigoso. Você não pode brincar com isso. Essa questão é tão perigosa que em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 18, Paulo, homem de Deus, ele ordena para fugir da prostituição. Porque se você não fugir, se eu não fugir da prostituição, se você não fugir do adultério, isso significa que você vai ser um adúltero, você vai ser um prostituto. José só não foi um adúltero porque ele fugiu. Isso é muito sério, irmãos. Não brinca. Irmão ou irmã, se um homem, né, você vê que está elogiando, o negócio está meio esquisito, manda logo calar a boca, manda criar vergonha logo. Porque aquilo vai ficar, você vai dormir, aquilo vai ficar na tua mente, vai complicar a tua vida. Mas vamos continuar aqui, meus irmãos. Aleluia. José, para não cometer o adultério, porque ele viu que o clima ali estava quente demais, a mulher segurou, irmão. E com certeza, irmão, para ser esposo do capitão da guarda, não era um cacareco não, meu irmão. Não era um caquinho com cupim, não. E é interessante que a mulher, a sua última tentativa foi quando não tinha ninguém em casa. José chegou para fazer o seu serviço, José chegou para fazer as suas tarefas. Ele não poderia mudar de emprego, mas dizer, pô, Potifar, é que eu quero mudar de emprego, eu quero trabalhar com outro patrão. Ele não poderia, porque ele foi vendido pelos ismaelitas, ele era escravo do Potifar. Ele não poderia. Mas o que ele poderia fazer? Primeiro, colocando a mulher no lugar dela. 2, se ela não se colocasse no lugar, a última opção era essa, era fugir mesmo. Era fugir mesmo. Eu já vi alguns pregadores dizendo que era necessário que tudo aquilo acontecesse. Irmão, não vi nenhum profeta falando sobre isso, não há nenhum assunto da Bíblia sobre isso. Se a mulher não colocasse os olhos em José, com certeza, de outra forma, de outro jeito, José chegaria onde Deus disse que ele chegaria. Poderia dar um sonho a outra pessoa, alguém próximo de Faraó. Irmãos, a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impede. Aleluia. Ninguém impede. E eu acredito que José poderia ter evitado aqueles anos lá na prisão, porque eu não vi nenhum profeta falando que José teria que ser preso. Eu não vi nenhum profeta profetizando que era necessário tudo aquilo acontecer. Eu acredito que ele poderia ter evitado a prisão. Mas pensando, não, ela vai parar com isso. E ela não parou. E ele fugiu. Ele fugiu para não cometer o adultério. Ele fugiu para não pecar contra Deus e ferir a sua alma.
Por isso que ele fugiu. Eu quero ler com os irmãos Jeremias 4, versículo 6. Livro do profeta Jeremias. Aleluia! Bendito Deus, aleluia! Jeremias 4, o versículo 6. Amém? Amém. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago o mal do norte e uma grande destruição. Eu sei que a prioridade de cada crente, de cada servo de Deus, em relação a fugir, a prioridade é essa: é fugir para a sua salvação. Você tem que fugir da condenação, e a única forma é fugindo para a salvação. E o profeta continua dizendo: não parem, porque o inimigo de Deus tem tentado a muitos, ou por que não dizer, tem tentado a todos, que parem, que desistam de Deus, de Cristo, do Evangelho, que desistam da igreja. E tem dito o diabo: a igreja não é perfeita. Claro que ela não é perfeita, quem não sabe disso? Mas não é por isso que eu vou parar. Eu vou fugir para a minha salvação, e eu não vou parar, porque a minha prioridade em relação a fugir é para a salvação da minha alma. Eu vou ter que resumir alguns assuntos. Eu quero ler com vocês Mateus, Santo Evangelho. Aleluia! Capítulo 3. Grande Deus da glória. O capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O profeta João Batista estava batizando em águas, e antes de batizar, ele pregava ao povo, e ele viu que viu uma multidão, viu muitos fariseus, saduceus, para o seu batismo. Aquele homem de Deus, pelo discernimento de espíritos, por ter comunhão com Deus que lhe havia chamado, porque se fosse muitos de nós aqui, ou qualquer pastor da cidade de Fortaleza, do Brasil, do mundo, que estivesse pregando em um rio, e uma multidão de religiosos, em duas ramificações, ou duas facções, viesse para se batizar, nós diríamos: glória a Deus, que bênção, aí a pregação foi boa, a multidão está aí vindo aí o batismo. Mas quando o profeta viu, ele não olhou com os olhos humanos, ele olhou com os olhos de Deus, e ele disse: raça de víboras. Ele viu que aquele povo era um povo que tinha veneno, e que para se batizar no seu batismo, aquele povo deveria deixar de serem víboras.
Porque Jesus não é pastor de víboras, Ele é pastor de ovelhas. Aleluia. E ovelha não tem veneno, ovelha não tem o que se chama de aquelas presas bem amoladas para cravar na vítima e injetar o seu veneno. Porque tem muita gente no meio do povo que se veste de ovelha, mas é víbora. De vez em quando envenena alguém contra o seu pastor, contra os seus irmãos, contra a sua igreja. E aí a ovelha estava tão bem na igreja, saltando de alegria, tendo prazer em ver o aprisco, e agora não tem mais alegria, não tem mais prazer, porque uma víbora cravou o seu veneno. Liberta, Jesus, aleluia. Aleluia. E o homem de Deus disse: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem é o mestre de vocês? Quem é o líder de vocês? Eles aplicaram em vocês um ensinamento que não é certo, não é correto. O certo é fugir da ira futura, é fugir da ira de Deus. E só há um caminho e uma forma: é reconhecer que Jesus é o Messias, o Cristo. Aleluia. Vocês estão fugindo, pensando que estão fugindo da ira, que a ira não irá alcançar vocês só pelo fato que vocês vêm para se batizar em águas. Quem vos ensinou? Eu tenho algo para ensinar a vocês. Vocês querem que a ira de Deus não alcance vocês? Está a resposta na Bíblia: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, o profeta não disse Deus vai produzir em vocês, o Espírito Santo vai produzir em vocês. O profeta, o homem de Deus, disse: produzam. Tem muita gente: pastor, eu não consigo me arrepender. Pastor, você não quer se arrepender, porque Deus já fez o ser humano com essa capacidade de produzir frutos dignos de arrependimento. Produza frutos dignos de arrependimento. Decida ter uma nova vida. Decida ter uma vida transformada. Decida ser uma nova pessoa em Cristo. O homem de Deus disse: produza. Vocês querem fugir da ira? Vocês querem fugir para a salvação da alma de vocês? Então produzam frutos dignos de arrependimento. E parem com isso de dizer: eu sou filho de Abraão. A linguagem apenas mudou no nosso tempo. Hoje ele diz: eu sou crente. Eu sou crente, pastor. Eu sou crente. Produza frutos dignos de arrependimento. Porque a Bíblia diz que até o diabo é crente, mas ele não produz frutos dignos de arrependimento. Ele já está julgado e condenado. Santo Deus. Quem vos ensinou? Ele faz a pergunta: quem ensinou a vocês? Quem é o mestre de vocês? Quem é o líder de vocês? Sem dúvida, aquele povo estava com a oportunidade diante deles de produzirem frutos de arrependimento, descerem as águas e fugirem da ira futura. A ira que Deus vai derramar sobre toda a humanidade, que não decidiram fugir para a salvação, que é Jesus, para a sua salvação. Mas vamos continuar aqui, meus irmãos. 2 Samuel, capítulo 4. Aleluia. Versículo 4. Segunda Samuel, Glória a Deus. capítulo 4, versículo 4. Como o tema da mensagem é fugir quando necessário. Jonatas
Saul tinha um filho, aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonathan vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Meus irmãos, o filho de Jonatas tinha 5 anos de idade, e ele permitiu que a sua ama, uma mulher desequilibrada e imprudente, que quando ouviu que Saul, Jonatas caíram, morreram na batalha, essa mulher se desesperou, agiu como uma tola. Ela pega a criança de 5 anos, coloca nos seus braços e se apressa para fugir. Nós aprendemos que a questão não é apenas fugir. Nós temos que fugir, não deixando de sermos um povo prudente, um povo sábio. Porque que adianta eu fugir e causar um grande dano a uma criança de 5 anos, que durante toda a sua vida nunca mais andou, não andou, porque permitiu que a sua ama o levasse consigo para fugir. Ela se apressa para fugir, e a criança caiu. Quebrou os 2 pés. Jonatas era muito amigo de Davi, o homem de Deus. Querido, ser amigo de um homem de Deus não significa que você vai deixar aos cuidados de um filho seu, de uma filha sua, alguém que é tola, alguém que é John paz de nome, John poder la graça e dom. Volia puede salir grandando, velaio pode ler. Alguém que se desespera quando ouve uma má notícia, quando ouve sobre a morte de alguém, de alguns. Não significa que você é discípulo de um homem de Deus, que você vai entregar o cuidado do seu filho, da sua filha, para alguém que é tola. Porque o desespero dessa mulher, a sua tolice, o seu desespero, causou um dano irreparável à vida de uma criança. Meu Deus do céu. Oh, eterno Deus da glória, aleluia. Você não pode fugir do chamado de Deus, porque fugir do chamado de Deus corre o risco de teu filho, de tua filha, de tua família perecerem, porque você está fugindo de Deus. Claro que essa mulher não estava fugindo de Deus. Eu estou fazendo uma aplicação. Deus, Na nossa cidade, a cidade de Fortaleza, há muitos filhos de ex-crentes que fugiram de Deus, não quiseram nada com Deus, que hoje são traficantes, são viciados, vivem uma vida de total imoralidade sexual. Você pergunta o nome de um padrão, vai dizer Elias. Como é teu nome, moço? Davi. O que aconteceu contigo, Davi? Eu era garoto, estava na igreja, meu pai crente, fugiu de Deus, chamado de Deus, aconteceu vários problemas na nossa família, eu conheci a droga, conheci o crime, e agora estou aí.
Verdade, Deus. Aleluia. Santo Deus. É fugir quando necessário. Fuja de alguém assim, desequilibrada. Talvez você diga, pastor, mas é minha mulher, eu casei com ela agora, meu filho. Não tem como mais você fugir. Meu Deus. Agora você vai mergulhar nos pés de Jesus. Oh, Deus. Vai clamar a Deus, vai buscar a Deus, por favor, eu sou mulher. Ou talvez está dizendo, mas é o meu marido que é assim. Mas agora não dá mais para fugir. Era para ter fugido no namoro, no noivado, no casamento agora, meu filho. Nunca esqueça daquele hino. Avante eu vou, avante eu vou, avante eu vou. Aleluia, Deus. Glória a ti, Jesus. Misericórdia. Mefibosete não teve mais o privilégio de andar sobre os seus pés por causa de sua ama. Vamos ter que continuar aqui. Glória a Deus. Gênesis 16, versículo 8. Tem casos que é a ama, mas tem casos que é o pai que deixa o filho coxo, é a mãe que deixa a filha coxa, com suas palavras. Tenha muito cuidado. Deus. Gênesis 16. Oh, aleluia! Glória a ti. Bendito é o teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 8. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. O anjo mandou ela voltar. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Tem muita gente fugindo daquilo que não era para fugir. Tem muita gente fugindo dos seus deveres, da sua responsabilidade como funcionário. Tem muita gente fugindo. Agar era serva de Sara. Houve um problema entre elas e ela fugiu. Problema não significa porteira aberta para você fugir. Problema significa oportunidade para você resolver sua vida. Aleluia! Glória a ti, Deus! O anjo disse: volta! E não apenas volta, se humilha diante de Sarai. E ela voltou. Mas tem gente na igreja que passa a vida fugindo de suas responsabilidades por causa de um problema, por causa de uma humilhação. O anjo do Senhor disse: volta. Não fuja dela, volta. Não fuja. De que ou de quem você está fugindo? Você tem que fugir do que é necessário, de quando for necessário, na verdade. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, Isaías 48, versículo 20.
Oh, aleluia, Deus. Livro do profeta Isaías, 48, versículo 20. Deus usando o profeta: sai de Babilônia, foge de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, levai-o até o fim da terra, dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Você tem que fugir de Babilônia, você tem que fugir do meio dos caldeus. Babilônia fala de idolatria, fala de mundanismo, fala de não ter compromisso com Deus, fala de não ter pacto com Deus, fala de não ter uma vida remida, liberta, transformada pelo poder de Deus. E o homem de Deus está dizendo, Deus está usando o profeta: fujam de Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Louvado seja Deus. Você sabia que tem muita gente hoje vive uma vida de derrota e fracasso porque não fugiu de Babilônia, porque não fugiu do meio dos caldeus. Você sabe que tem que fugir mesmo. Você sabe, os caldeus são escarnecedores, zombadores. Eles não querem compromisso com Deus, querem convencer você a não ter também compromisso com Deus. Os caldeus querem convencer a você a viver uma vida errada, de pecado. Os caldeus dizem: nada a ver, besteira é isso. Não precisa de tudo isso não. O homem de Deus está dizendo: fujam de Babilônia, fujam dos caldeus. Meus irmãos, Jeremias 50, versículo 8. Para ganhar tempo, fugir do meio de Babilônia, e sai da terra dos caldeus, sede como os carneiros diante do rebanho. Irmãos, Deus usa Isaías, Deus usa Jeremias e diz: sai. Quando Deus usa Isaías, diz: voz de júbilo. Sabe quando você vai ter voz de júbilo? Quando você sair da Babilônia, quando você sair do meio dos caldeus, do meio dos mundanos, que ficam falando, né? Rapaz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, rapaz, foi bom demais. Foge dos caldeus, sai daí. Deus, sai daí. Deus quer que você tenha uma voz de júbilo. Em Jeremias, Deus também manda sair. Sai, foge. Jeremias 50, versículo 8, no livro. Sede como os carneiros diante do rebanho. Sabe que você tem que sair da Babilônia, dos caldeus? Porque Jesus é o teu pastor. Porque Jesus é o teu pastor. E você faz parte do rebanho de Deus. Babilônia não vai te aceitar. Os caldeus não vão te aceitar. Então foge, sai. Se aproxima de alguém que quer ouvir a palavra de Deus. Se aproxima de alguém que tem fome de Deus, que quer vir à igreja, que quer servir ao Senhor. Se aproxima de alguém que quer sair de Babilônia, que quer sair dos caldeus. Não se aproxima de alguém que quer te levar para lá. Em Jeremias 51, 6, olha como essa questão de fugir da Babilônia é algo muito sério. Fugir do
Babilônia. Livre cada um a sua alma. Não vos destruais. Não vos destruais a vós da sua maldade. Porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Quando você não sai de Babilônia, de meio dos caldeus, você vai aprender a ser alguém mau. A influência que há lá é ímpia, é maligna, é do mal. Sai de lá. Escapa a tua alma. Isso é muito sério. Vou ter que resumir um pouco mais para a gente terminar. Oh Deus Santo. Meus irmãos, 2 Samuel 23, 11. É necessário fugir de Babilônia, é necessário fugir dos caldeus. Agora você não pode fugir do combate, da batalha. 2 Samuel 23, 11. Glória ao teu nome, Jesus. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira de diante dos filisteus. Mas Samar não fugiu. Quando o povo de Deus viu os filisteus, que eram uma multidão, eram muitos, eles fugiram. Samar estava em um pedaço de terra cheio de lentilhas, e ele decide não fugir da batalha. Você não pode fugir da batalha. Você tem que defender o campo de lentilhas. Irmãos, um único homem chamado Samar, que decidiu não fugir da batalha, que decidiu defender o campo de lentilhas, custasse o que custasse a ele, até mesmo a sua própria vida. Ele não fugiu. E quando Deus viu a atitude desse homem de Deus, Deus se agradou. Quando Deus olha para você, o que Deus sente? Deus se agrada ou Deus desagrada? Deus se alegra ou Deus se entristece que vê você fugindo de probleminhas tão pequenos que você poderia facilmente resolver? Mas esse homem de Deus Samar, ele não fugiu. Versículo 12. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra, o defendeu, feriu os filisteus. O Senhor obrou um grande livramento. Não fuja da batalha. O lugar que você está, lute, defenda. Não deixa os filisteus saquearem as lentilhas. O problema é que tem gente querendo o prato de lentilhas de Jacó. Esse despreza. Porque para receber o prato de lentilhas de Jacó, você tem que se vender. Mas o campo de lentilhas, esse você tem que lutar por ele, porque não é de Jacó, não é de um enganador. Ele defendeu, ele lutou. Você não pode desistir da sua família. Você tem que lutar. Você não pode desistir, não importa o que aconteceu. Se o teu filho ou filha se envolveu com algo tão errado, pecaminoso, você não pode desistir. Continue lutando, continue lutando. Aleluia! Porque você vai ver o grande livramento de Deus. Aleluia! O que os filisteus querem é que você se ausente desse campo. Você não se importe com as lentilhas do campo. Meus irmãos, a multidão foi derrotada.
Porque alguém decidiu não fugir. Se você fugir da batalha, significa que você vai cair, você vai tombar, você vai ser derrotado, de uma forma ou de outra. Mas se você ficar, se você lutar, decidir, eu não vou fugir. Eu não vou fugir da guerra, eu não vou fugir da batalha. Não importa a multidão que se levantou. Eu vou ficar aqui confiando em Deus. Eu vou ver a queda dos filisteus. Os filisteus não vão se apoderar desse campo de lentilhas. Meus irmãos, Samar não fugiu. Glória a ti, Jesus amado. Se você puder, fique em pé. Talvez desde garoto